Tetra, lá se vão 25 anos, minha primeira Copa. A minha também. E como o tempo passou rápido, né? Se a gente parar pra pensar, a seleção brasileira viajou pra Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos com um jejum de 24 anos sem levantar a taça. Mas o fim dessa história a gente sabe, né? É Tetra! É Tetra! Ganhamos o Tetra com imagens que ficaram pra sempre na nossa memória. E a partir de hoje, a gente vai recontar essa trajetória, começando pelo drama que foi para se classificar para aquela Copa. Pois é, e o alívio que veio graças à chegada desse baixinho aqui, ó. Porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil rumo ao Tetra. Os milhares de torcedores que foram ao estádio americano Rose Bowl em Pasadena, naquela tarde de 17 de julho de 94, talvez ainda não se dessem conta. Mas o que veriam ali não era só um dos maiores clássicos internacionais entre seleções, ou mais uma decisão de Copa do Mundo entre Brasil e Itália. 24 anos depois da histórica conquista brasileira de Pelé, Tostão, Carlos Alberto e aquela legião de craques inesquecíveis no México. Brasil, campeão do mundo, tricampeão universal. Veriam também a manutenção da supremacia do Brasil em números no maior esporte do planeta. Veriam a primeira final de Copa decidida nos pênaltis. Veriam o primeiro título brasileiro sem Pelé. E veriam a redenção de um time que até bem pouco tempo parecia fadado ao fracasso. Criticaram tanto que quando nós ganhamos não sabiam o que falar. O pé direito bateu, Tafarel! Entrevistamos os grandes protagonistas do Tetra. A Itália veio desgastada para aquela final. Consegui ser eleito pela FIFA o melhor zagueiro da Copa. Sabe que é sua, Márcio, isso? Conversamos com quem viveu o dia a dia da seleção. 94, sem dúvida, foi a Copa mais marcante para mim. O Tetra foi conquistado de maneira pragmática. Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Numa série de 4 episódios, vamos contar para vocês as melhores lembranças. Como se estivesse colocando ele nos meus braços, né? As frustrações. Nosso capitão não tá no melhor, a seleção não estava bem. As angústias. Deu cotovelado, o Leonardo tá expulso, Leonardo. Será que a gente vai sair nas oitavas, assim como aconteceu em 90? Os bastidores. O Romário treinou todos os dias. O Romário fez todos os treinamentos. As polêmicas. Tiveram Romário mais 10. De uma conquista inesquecível. É tetracampeão mundial de futebol! Eu sei que vou, todo jeito que eu sei, em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil. Nada se compara a nível mundial como o peso do futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, ele tem duas coisas. Ele tem os fatos, os ídolos, ele tem o Pelé. O Brasil se acostumou, né, de uma maneira a ganhar praticamente tudo. Numa sequência de 4 Copas do Mundo, ganhou 3 entre 58 e 70. Então, aquele jejum entre 70 e 94 foi uma coisa muito pesada. 5 indigestas copas atravessadas na garganta de um povo inteiro. Mas uma delas entra fácil na lista como a mais difícil de engolir. E por ironia ou não, diante da mesma esquadra azurra. Leandro pela direita, Zico. Zico, Falcão, Sócrates, Cerezo, Júnior, Leandro. Aquele time não ter ganho foi um trauma. E o gol de Paulo Rossi. Fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. 24 anos na seca. A pressão pela conquista de um novo título mundial era a pauta obrigatória no país do futebol. Se a gente não vence em 94, naquele momento a gente deixava de ser o país de futebol. Eram 24 anos já sem título, e aí iriam para 28 anos. Possivelmente a Itália ou outra grande força teria conquistado mais uma Copa.
do Estádio Olímpico Hernando Siles, na cidade de La Paz, capital da Bolívia. Como assim? O melhor do mundo perder para a Bolívia? Pois é. Além do longo jejum de títulos em Copas, agora ainda tinha a sombra da não classificação. Jamais o Brasil havia perdido uma partida em eliminatórias. 3.600 metros de altitude. O Brasil segurava um empate de 0-0, que seria bom negócio na altitude. E vem contra-ataque boliviano. Haja perna agora para correr atrás. Bota na frente. Aí aos 43 do segundo, o Echeverri chuta uma bola da linha de fundo. Echeverri. Valber fica assustado. Cruzamento, Tafarel botou pra dentro. Tafarel botou pra dentro. Foi assim uma infelicidade, um acidente. A bola realmente é diferente lá. E eu fui traído por um chute rápido, que fui fazer o mesmo movimento que faria na altitude normal. O mesmo Tafarel que pegou o pênalti e botou pra dentro. E logo depois, num contra-ataque, a Bolívia fez 2-0. Olha a chance no segundo gol boliviano. A chance, Tafarel por ali, a bola batida, é gol. Gol da Bolívia, Penha. Aí é aquela hora que já desandou tudo. Ficou ruim porque a seleção tinha empatado com o Equador na estreia de 0-0. O Brasil ficou, entre aspas, em má situação ali no grupo. 2 para a Bolívia, 0 para o Brasil. Cai uma invencibilidade de 40 anos e 31 jogos em eliminatórias. Muita gente até pensou em derrubar o Parreira ali. Olha só, perder na altitude de 3.800 metros nunca foi um problema para ninguém. Todo mundo vai lá e perde. O Parreira ficou muito chateado, ele pensou em desistir, sair da seleção. O Brasil volta para casa buscando razões e explicações para o fracasso. O brasileiro, a própria empresa, não tinha muita paciência mais com a seleção brasileira, né? Desde 70, o Brasil estava em jejum de título na Copa do Mundo. E tinha lugares que a pressão era muito grande. Resultados ruins, pressão de todo lado. E o fato é que na metade da disputa das eliminatórias, o todo-poderoso tricampeão mundial tinha uma decepcionante e perigosa terceira colocação no grupo, atrás de Bolívia e Equador, que historicamente jamais haviam trazido qualquer preocupação ao país do futebol. O primeiro turno dela foi horroroso. Ela ganhou só da Venezuela, que é uma obrigação, né? Perdeu da Bolívia, empatou com o Uruguai, estava ganhando de 1-0, levou um gol do Fonseca de cabeça. Fonseca meteu a cabeça, não deu chance para o Tafarel. O Parreira não é técnico do Brasil. Acho que deve mudar o técnico. A gente só recebia paulada no sul do Brasil. Só paulada, mas paulada mesmo de apedrejar o ônibus. Se você me perguntar por que, até hoje eu não entendi. Eu estava muito preocupado. E aí eu fiquei sabendo, o próximo jogo vai ser em Recife. Mas ainda tinha o segundo turno. E alguma esperança renasceu a partir de um jogo em Recife que, para muitos daquele grupo de trabalho, foi um dos fatores decisivos da mudança. Quando nós chegamos em Recife, a 1h da manhã, meia-noite, tinham 3.000 pessoas no aeroporto nos dando carinho. E todo ser humano precisa de carinho, de apoio. E eu me recordo que o Parreira me deu um abraço assim no ônibus, pô, ele chamava de Fera, jogador, pô, Fera, que legal, porra, eu falei, professor, aqui vai ser diferente, as coisas vão mudar pra gente. E o xerife da equipe foi quem surgiu com uma ideia que acabou virando um dos símbolos da trajetória até o fim da Copa do Mundo. Eu digo, eu vou falar com o Parreira, eu falei, professor, eu tenho uma ideia. Não me lembro de ter visto uma seleção brasileira entrar de mãos dadas em campo. Entrar de mãos dadas foi a decisão dos jogadores. É para mostrar que nós estamos juntos, unidos. E sempre foi assim até o último jogo da Copa. Diferente, é uma imagem bonita e gostosa. É o espírito que toma conta de cada jogador do Brasil. E essa é a marca da nossa seleção, da união, do grupo. Volta a confiança, volta o amor do povo brasileiro com a seleção. Para Raí, que toque mais esperto. Jorginho, olha o Brasil! Para Bebeto, bateu! Gol! E se a necessidade era ganhar de qualquer jeito, uma pergunta se tornava obrigatória. Por que Romário, um dos melhores jogadores do mundo naquele momento, estava fora da seleção? Por que não vinha sendo convocado para os jogos das eliminatórias, se a cada semana dava um show pelo Barcelona na Europa?
Apesar da pressão, a dupla Parreira e Zagallo negava a convocação. Muita gente queria o Romário na seleção, o Romário não foi convocado, né, por uma decisão da comissão técnica também. Para entender o motivo da crise, é preciso voltar um pouco mais no tempo, mais exatamente para dezembro de 92, quando a dupla Parreira e Zagallo convocou o Romário, mas o deixou no banco de reservas num amistoso contra a Alemanha. E fui convocado, estava no PSV na época, era primeiro na Holanda e eu era o artilheiro da Europa naquele momento. E quando eu fui convocado, eu poderia pensar diferente. Maneiro ser convocado, vou jogar na estreia dos caras. Tem um treino antes do jogo, na hora de distribuir, o Parreira bota o Romário no time reserva. São 3 craques, só 2 vagas. O treinador escolhe Bebeto e Careca. Eu fiquei no banco, porque naquela situação, naquele momento, eu me sentia e me via como titular sem, assim, sombra de dúvida. E nós já tínhamos feito 6 ou 7 amistosos, não sei, com Bebeto e Careca. Até por uma questão de bom senso, para começar o jogo, eu comecei com Bebeto e o Careca. Eu era o jogador que estava mais em forma e era o melhor. E aí, depois do treino, a imprensa veio toda em cima de mim perguntar o que eu poderia falar. Eu disse que realmente estava bastante chateado. O Romário, como é de praxe, sem papas na língua, espinafrou o técnico e tal, disse que não tinha cabimento ele vir da Europa para sentar num banco de reservas da seleção brasileira. E vieram me perguntar, o Romário disse que veio para jogar. Eu falei, ele está certíssimo, eu concordo com ele. Todos que estão aqui vieram para jogar. Agora cabe ao treinador decidir os 11 que vão começar, mano. Pronto, foi isso aí. Claro que tem que ser vocês que tem que decidir. Agora, eu não posso desgostar de uma atitude de vocês e achar legal e, bater palma e bater tapinha nas costas de vocês. Aqui não vai rolar isso. Ele deixa de ser convocado e vira realmente uma crise ali de relação entre o jogador e a comissão técnica, né? Aquilo retardou a convocação do Romário. Assim, hoje a minha relação com o Parreira é muito boa. Eu gosto do Parreira, pra te falar a verdade. Mas ele foi muito mal, teve uma atitude muito ruim comigo nesse jogo e principalmente essa demora que ele teve para me colocar de volta em 93 naquelas eliminatórias. E sempre me perguntavam, e o Romário tá fora? Eu falei, não, ele vai voltar na hora certa. Sendo a hora certa ou não, era impossível adiar a convocação daquele que seria, a partir dali, o maior protagonista de toda aquela história e daquele título. Para o último jogo das eliminatórias no Maracanã contra o Uruguai, Parreira anunciou a convocação de Romário. Gol, Deus quiser. A semana que antecedeu o jogo foi uma semana bem tensa, né? Porque a minha relação com eles, até a Copa do Mundo, sempre passou a ser uma relação. Eu jogo, vocês treinam, vocês aí, eu aqui, e não se mete comigo, eu não me meto com vocês, e vão tomar vocês. É mais ou menos assim a relação. O Romário, naquele momento, ele representa uma coisa que o brasileiro não é. É muito mais uma coisa americana, muito mais o Muhammad Ali, muito mais o Cassius Clay, né? Que dizia, eu vou derrubar você no 3º round, e derrubava. E o Romário dizia, eu vou ganhar, eu vou fazer o gol, eu vou resolver. Vai autorizar o senhor Alberto Terrada, autoriza, mexe na bola, o Uruguai começa o jogo no Maracanã. Olha o Romário pela primeira vez. Aí, Romário. Fez a finta, tá com moral, a galera gostou. Era o Romário na sua essência, assim, era o vulcão, sim, em erupção total. Aí, meteu pra Romário, chegou, bateu, na trave! Ele queria responder ao Zagallo e ao Parreira, que o deixaram de lado durante todo o processo de eliminatórias. Ele queria responder ao Brasil. Tá cheio de moral! Aí bateu pro gol! Ele queria responder ao Brasil como um todo, para mostrar. Quando eu reclamei lá em 92 que eu merecia ser titular, eu vou mostrar agora aqui por que eu reclamei. Sobra de Jorginho, para Romário, tabela com Raí, tentou Romário, agora vai! Defende-se, bom de Romário, perdeu o gol cara a cara com o goleiro uruguaio. Era o Romário
batendo no peito, dizendo dá em mim e é comigo mesmo. Romário na área, Raí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Eu tive a felicidade de fazer o melhor jogo da história da minha vida com a camisa da Seleção Brasileira. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! O Brasil classificado. E o Romário depois se apresenta como o cara que diz: vamos jogar a Copa e vamos ganhar a Copa. Romário número 11! Eu fui lá e fui campeão. Eu falei que ia ser campeão e falei que ia ser o melhor. Só não fui artilheiro porque eu não falei, senão também seria. Romário de novo! Que beleza, Romário! O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94! Brasil! Ah, o Tetra tá só começando, hein? Olha, ontem a CBF homenageou os tetracampeões numa festa na Grande Acomari. Pois é, 14 dos 22 jogadores participaram da celebração, repetiram a entrada em campo de mãos dadas. Entre os ausentes, Zagallo e Romário, que não foi à festa, em protesto contra a CBF. No dia 17 de julho, agora no meio de semana, que temos os 25 anos daquela final. E domingo que vem tem o segundo episódio, Começa a Copa. O Brasil perdeu um capitão na primeira fase da Copa. No meu momento mais complicado da minha carreira, eu fui campeão do mundo, eu vou reclamar, né? Para ganhar um capitão com espírito que era necessário. Dunga na marcação, tomou na boa. A enfiada para Romário, bota na frente, essa é sua, baixinho. O Parreira sempre falava, o importante é não levar gols, que Bebeto e Romário vão decidir na frente ali. Com Dunga impondo respeito e essa dupla na frente, o Brasil estava pronto para a guerra. Ele foi, eu digo, dá. Eu saí correndo, Romário, te amo. Gol! Partiu, gente. O Esporte Espetacular fica por aqui. Fique agora com o Tamanho Família. Às 4 tem futebol na Globo com a rodada do Brasileirão. Tchau, bom domingo a todos. Tamanho Família. Oferecimento Frisco. Mais gostosura no seu dia. Família, papai, mamãe, tio. Tô na área, galera. Boa tarde. Boa tarde pra você de casa. Boa tarde da plateia. Boa tarde, família Lima. Oh, muito bem. Olha só. Pode deixar a louça suja na pia, porque